Olá pessoal, vamos voltar agora com o nosso tema. A gente vai falar agora sobre as curvas de resfriamento e aquecimento de materiais. Bom, eu trouxe para vocês esse gráfico, que é um gráfico para a transformação do gelo em líquido, né, do gelo em água. E aqui a gente pode observar que o gelo estava inicialmente uma temperatura de menos 5 graus Celsius e aí depois eu vou ter a água líquida a 20 graus Celsius. O que a gente vai querer calcular é a quantidade de calor sensível que vai estar envolvida nesse processo. Observe que eu dei como dados para vocês a massa dessa quantidade de material, que seria 20 gramas, o calor específico do gelo, que a gente vai utilizar no pedaço referente à mudança, a quantidade de calor em que eu tenho variação de temperatura, no processo em que eu estou verificando que eu tenho o gelo como material, e aqui depois eu tenho uma região em que eu vou ter uma transformação de estado físico e logo depois eu vou ter aquecimento desse gelo, vai se transformar em água. Eu vou utilizar o calor específico da água que está dado aqui embaixo. Repara que o calor específico do gelo é diferente do calor específico da água. Repara também que eu tenho um pedacinho aqui da curva que é uma reta crescente. Essa reta crescente, ela demonstra para mim que a minha temperatura está variando de menos 5 graus Celsius até 0 graus Celsius. Então esse patamar que eu vou chamar de 1 é um patamar onde eu tenho o calor sensível. Então eu vou anotar aqui, olha. Em 1 eu tenho chamado calor sensível. Aqui em 2, repara que eu não tenho uma angulação nessa reta. Eu não tenho variação da temperatura nesse processo que eu estou observando. Então eu tenho em 2 o chamado calor latente. E logo depois aqui em 3 eu reparo que eu tenho de novo uma mudança de temperatura durante esse tempo que foi transcorrido. Se eu tenho mudança de temperatura, então eu tenho calor sensível. Então a primeira coisa que vocês vão fazer quando pegar um exercício dessa forma é identificar as regiões em que eu tenho calor sensível e as outras em que eu tenho calor latente. Bom, observem que a 1, olha, eu tenho calor sensível porque eu tive variação de temperatura. Aqui no 2 eu não tenho variação de temperatura. A temperatura continua em 0 durante todo o período da transformação. E aí, como não tenho variação de temperatura, eu vou ter o nosso calor latente. E por último, como a temperatura muda, eu vou ter o calor sensível. Bom, então vamos ver agora para cada um desses pedacinhos como que eu vou calcular a quantidade de calor de cada etapa desse processo. Então aqui em 1 eu vou utilizar a equação do calor sensível, que a gente viu que era calor sensível, que é QS igual a M vezes C vezes delta T. Bom, aplicando essa equação, a gente vai fazer o seguinte: o calor sensível é igual à massa do corpo em gramas, que é 20 gramas, vezes o calor específico, que nessa região aqui eu sei que eu estou com gelo, então eu vou utilizar o calor específico do gelo, que é meio, e a variação de temperatura. Aí a gente tem que observar que é uma variação de temperatura, então a gente vai pegar a temperatura final menos a temperatura inicial do nosso corpo. Como a temperatura inicialmente estava menos 5 e passou para 0, o final é 0 e o inicial é menos 5. Então eu vou colocar aqui, ó, 0 menos 5. E aí eu vou fazer 20 vezes meio, 10, vezes 0 mais 5, né, que é 5. Então 10 vezes 5. Tá? Aqui só relembrando que aqui é menos com menos dá mais. Então esse parênteses aqui, olha, acabou ficando 0 mais 5, que é igual a 5. Então eu fiquei aqui com 10 vezes 5, que é igual a 50 calorias. Aí eu calculei a quantidade de calor sensível só desse processinho, desse pedacinho aqui. Aí depois, no pedacinho 2, eu vou calcular a quantidade de calor latente para essa segunda etapa. Como eu estou tendo a transformação do gelo em água, o que eu vou observar é o seguinte, que eu tenho que utilizar o calor
o calor latente de fusão, que vale 80, tá? Então eu vou colocar aqui a massa, que é 20 vezes 80, isso vai dar 1.600 calorias. E no terceiro pedaço, eu tenho de novo calor sensível. Vou aplicar aqui a equação do calor sensível. A massa é 20, o calor específico agora é para a água, porque nesse trecho de 0 a 20 graus Celsius eu tenho a água. E o ΔT, a temperatura inicial nesse processo é 0 e a final é 20. Então, a final menos a inicial vai me dar 20 menos 0. Então, calculando esse valor, eu vou ficar com 20 vezes 1 dá 20, 20 menos 0, 20. A quantidade de calor sensível é igual a 400 calorias. E aí, eu quero saber o calor total desse processo. O que eu tenho que fazer, então? Somar cada um dos valores que eu encontrei nas etapas anteriores. Então, eu vou fazer quantidade de calor total igual a Q1 mais Q2 mais Q3. Q1 deu 50, Q2 deu 1.600 e Q3 deu 400. Somando esses dois valores, eu vou ficar com 2.050 calorias. Tá aí o resultado da quantidade de calor total do meu processo, tá? Para vocês poderem observar. Bom, a gente vai ter algumas atividades para fazer referentes a esse tema. Eu tenho um exemplo que eu dei para vocês aí nas folhinhas que eu disponibilizei, que é um exemplo um pouco mais extenso, em que eu tenho mais duas etapas aí nesse processo. Eu tenho uma variação da quantidade de calor de menos 30 até 120 graus Celsius. A primeira coisa que eu vou sugerir para vocês é montar esse gráfico para poder identificar cada uma dessas etapas, tá? Então eu vou ter um gráfico bem grandão, para a água também. E aí eu sei que aqui vai ser o meu 0 e inicialmente a água está em menos 30. E eu quero fazer com que eu tenha, eu estou a menos 30, na verdade eu tenho gelo, né? Eu estou aqui com gelo a menos 30 graus Celsius, e aí eu tenho que fazer um aquecimento de maneira que eu chegue a ter o vapor de água a 120 graus Celsius. O que eu vou fazer então? Eu sei que de menos 30 até 0, eu vou ter um aquecimento do meu material. E aí depois, quando chegar em 0, a água sofre o processo de o quê? A mudança de estado físico do sólido para o líquido de fusão. Então, eu estou tendo uma mudança de estado físico, então eu tenho calor latente ali, e aí eu tenho uma reta que não tem nenhuma inclinação, tá? Para demonstrar que eu tive uma mudança de estado físico. Aí depois aqui, de menos 30 até 0 eu já marquei, depois eu vou marcar aqui o patamar em 0, mas depois eu sei que aqui é a temperatura de fusão da água em 0, mas que quando chegar em 100 graus Celsius, uma outra situação vai acontecer com a água. Ela vai começar o quê? A se transformar em vapor, ou seja, esse é o nosso ponto de vaporização. Então é necessário a gente identificar os dois pontos principais desse gráfico, que é o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Fusão a 0 graus e depois ebulição a 100 graus Celsius, tá? Na hora de resolver o problema. Bom, aí eu vou construir o outro pedacinho do gráfico que corresponde ao aquecimento desse material até 100 graus Celsius com variação de temperatura, ou seja, calor sensível, né? E por último, eu teria aqui que elevar a temperatura desse material até 120 graus Celsius, mas como eu tenho uma mudança de estado físico de líquido para vapor aqui em 100 graus Celsius, eu tenho que fazer um patamar da mudança do estado físico e o outro que vai corresponder para mim ao aquecimento até 120 graus Celsius. Observem que eu tenho aqui uma região em que eu tenho o calor sensível, a segunda região em que eu tenho o chamado calor latente,
A terceira região em que eu tenho calor sensível, a quarta região em que eu tenho calor latente e na quinta região em que eu tenho calor sensível novamente. E para eu calcular a quantidade de calor total ao longo desse tempo na minha transformação, no final eu vou ter que somar cada uma dessas etapas. Essa adição vai me fornecer o valor total da quantidade de calor, tá? Um abraço para vocês.